Falaram que eu não voltava, mas cá estou de novo, porque literatura é necessário e vocês querem passar. Gente, eu sou o Douglas Knupp, estou aqui mais uma vez no Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação. A gente vai hoje para a nossa segunda aula de literatura, a gente vai falar sobre os gêneros textuais. Na outra aula eu falei, né, sobre a literatura ser uma arte e não uma ciência, e sobre as categorizações que são feitas para tentar estudar a literatura cientificamente. Uma grande categorização que se faz são exatamente os gêneros textuais: poesia, prosa e drama. Vamos começar aqui com a poesia, então, também chamada de poema. Algumas pessoas dizem que são sinônimos, né, mas há controvérsias, né? Basicamente, algumas pessoas vão dizer que poema é a forma em verso, e poesia tem a ver com conteúdo, um conteúdo poético. Bom, a meu ver, o conteúdo poético é mais subjetivo, né, do que ver o texto como um poema em relação à sua forma. Então eu prefiro trabalhar com o texto em verso como poema, mas eu duvido que alguém vai tirar ponto de você se você falar que é uma poesia. Eu prefiro um poema. E a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Beleza? Então vamos começar aqui para ver a estrutura do poema. Como eu falei, né? Gente, um poema, ele se caracteriza pela escrita em verso. O que é escrita em verso? Não é inverso não, tá, gente? É com versos. Ela não é uma estrutura que é feita em termos de parágrafos. Ela é feita com versos, ou seja, o seu texto ele não vai até o final da linha. É só isso, ele quebra antes e vai para baixo. Bom, a partir do verso você tem a estrofe. Estrofe, substantivo feminino, tá, gente? É a estrofe, não é o estrofe. Isso é importantíssimo. A estrofe nada mais é do que um conjunto de versos. Normalmente eles vão aparecer de forma isolada no poema para indicar a primeira estrofe, segunda estrofe e por aí vai. Essa divisão é feita para dar musicalidade ao poema, ou seja, para que você leia o poema de uma forma mais musical. Por que isso, né, gente? Os poemas começaram a ser escritos antes da escrita. Ou melhor, começaram a ser construídos antes de existir a linguagem escrita. Então você precisava de uma forma musical, né, para os seus textos, para que fosse possível lembrar desses textos. Então, vem daí a ideia do poema, né, de uma escrita mais musical, para que o texto fosse passado de geração em geração de forma oral, porque não existia a escrita. Beleza? Geralmente os poetas vão gostar, isso no início da literatura brasileira, né, lá para os idos do século XVI, XVII, eles vão gostar de estruturas mais rebuscadas, né? Não vão ser coisas que a gente fala muito no nosso dia a dia. Depois a gente vai ver que isso muda com o tempo, né? Os poetas vão pensando de forma diferente, mas em geral eles vão preferir uma estrutura mais rebuscada, uma coisa mais difícil, para ser difícil mesmo. Vamos ter aqui a predominância do gênero lírico. Gente, o que é o gênero lírico? O gênero lírico ele vem de lira, né? Que é um instrumento musical que existe até hoje, né, que vem da Grécia. Ela tem a ver com um gênero que traz musicalidade. Esse tipo de gênero ele traz um conteúdo semântico mesmo, muito mais relacionado à subjetividade, à emoção, ao sentimento. Você não está narrando o evento. Ontem eu fui na casa do meu amigo. Não. Você não está narrando nada, você está só expressando um sentimento seu. Isso é a característica do gênero lírico. Preste atenção, não é uma relação 1 para 1. Nem todo poema tem predominância, tem só o gênero lírico, né, dentro dele. Você pode ter alternância de gêneros, mas existe uma predominância do gênero lírico no poema de uma forma mais ou menos natural, mas isso pode ser mudado conforme a intenção dos autores. A gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas. Bom, temos a presença no poema do eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema, diferente do autor. Você não pode achar que quem está falando no poema é necessariamente um autor. Porque pensa, você tem autores homens que escrevem como se fossem mulheres, né? Escrevem poemas ou escrevem textos cujos eu líricos são mulheres, são vozes femininas. Daí a importância de você criar um eu lírico parecido mais ou menos com a ideia do narrador, que a gente vai falar mais pra frente quando a gente for falar de prosa, mas você cria a ideia do eu lírico para tirar, né, essa carga do autor. Não é necessariamente o autor que está falando. Claro, ele escreveu o texto, mas ele colocou ali um eu lírico. A gente vai ver um exemplo aqui daqui a pouco. Muito comum nessas estruturas, né, a rima. Não preciso explicar o que é rima.
né? Confio que vocês, alunos X, que têm aulas maravilhosas aí, todos os dias, vocês sabem o que é rima. De qualquer forma, a rima é muito presente no poema, né? É quase que uma condição do poema. Claro que você pode escrever um poema sem rima, mas é uma característica muito forte de todo poema. Ela também se caracteriza pela métrica. A gente vai calcular a estrutura de um poema através da métrica. A métrica significa você trabalhar com as sílabas poéticas. Eu vou explicar daqui a pouco o que são sílabas poéticas e como determinar quais são e quantas são em cada verso de um poema. Mas basicamente você vai fazer como se fosse uma separação de sílabas que você viu desde, sei lá, da segunda série do primário, mas de uma forma um pouquinho diferente. E aí você vai classificar certos versos conforme o número de sílabas que ele tem. Se ele tiver uma sílaba, ele vai ser um monossílabo. Se ele tiver duas sílabas, ele vai ser um dissílabo, trissílabo. Alguns são mais comuns e são mais recorrentes em literatura. São eles a redondilha menor, 5 sílabas no verso, a redondilha maior, 7 sílabas, o decassílabo, gente, deca, 10 sílabas em um verso. E o dodecassílabo, 12 sílabas em um verso. Beleza? Bom, para fechar aqui essa nossa introdução à poesia, uma das formas mais canônicas, mais comuns de você criar estruturas em verso é o soneto. Gente, o soneto nada mais é do que um poema escrito com 14 versos. Geralmente, 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Ah, mas professor, é obrigatório ser 4-4-3-3? Não. William Shakespeare, por exemplo, na literatura inglesa, escrevia diferente. Ele fazia 3 estrofes de 4 e uma última estrofe de 2 versos. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui então. Então, galera, vamos trabalhar aqui alguns exemplos para a gente entender melhor a estrutura da poesia. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é de uma música chamada Folhetim, do Chico Buarque de Holanda. Ele fala: se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. Gente, o autor é um homem, Chico Buarque. Aqui o eu lírico, ou seja, a voz que fala no texto, no poema ou na canção, é uma mulher. Aqui, eu sou dessas mulheres. Interessante, nós temos que fazer essa separação entre o autor e o eu lírico. E aqui você pode ter diversas diferenças entre um autor e um eu lírico em um poema. Eu trouxe aqui uma mais gritante, digamos assim, que é a diferença, né, de um homem para uma mulher. Beleza? Vamos ver então o nosso próximo exemplo, que é tirado da Canção do Exílio do Gonçalves Dias. É um poeta romântico que a gente vai falar mais pra frente. Ele fala: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gente, esse aqui é um poema que ele é todo organizado na estrutura de redondilha maior. Ou seja, todos os versos desse poema têm 7 sílabas poéticas. Vamos tentar entender como se contar essas sílabas poéticas. Eu falei com vocês antes que é como se a gente estivesse fazendo a separação de sílabas que a gente aprendeu lá no primário, né? Mas é um pouco diferente. Tem basicamente 2 diferenças e a gente vai ver aqui quais são essas diferenças. Vamos lá, vamos para a primeira. Minha terra tem palmeiras. Gente, Uraz eu não vou contar. Por quê? Eu só conto até a última sílaba tônica do verso, até a última sílaba forte. Nesse caso, palmeiras é um mei, que é a sílaba tônica. Beleza? Eu só vou contar até aqui. Até aqui são 7 sílabas. Beleza? Vamos ver então o próximo verso, só para a gente ver qual é a outra regrinha aí para vocês entenderem essa coisa das sílabas poéticas. Já vamos começar a ver aqui que termina com uma oxítona, ou seja, eu vou contar até a última sílaba, porque a sílaba tônica vai ser o A aqui no final. Vamos ver como é que vai ficar. Onde canta o sabiá. Viu que eu roubei um pouquinho aqui, né? Eu juntei o tá com o ó. Por quê, professor? Aqui, gente, se vocês fossem separar isso aqui da forma como a professora ensinou para vocês, que não está errada, é assim mesmo. Tá é uma sílaba, ó é outra.
Lembra, a gente está falando aqui de musicalidade, de como a gente lê esse texto, de como a gente lê um poema. É importantíssimo que vocês leiam essa estrofe desse poema como tal sabiá. É natural que a gente junte sílabas conforme a gente está falando. E aí, quando você for ler o verso, você vai falar tal sabiá. Quer ver, ó? Onde canta o sabiá. Beleza? Isso é bastante comum. Pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade no início. Então, eu sugiro que vocês treinem com esse poema. Um poema muito conhecido, né? Ele é até citado no nosso hino nacional. Esse poema, ele tem a estrutura dele toda em redondilha maior, já facilita, tem que ser 7 sílabas. Se você não contar 7 sílabas, tem algum erro, você pode ir procurando erro. Beleza? Qualquer coisa, se você não entender como é que conta alguma sílaba poética, fala com a gente lá no Projeto X no Facebook que a gente tenta ajudar vocês. Beleza? Também sugiro o hino nacional. O hino nacional, a maior parte dele são decassílabos, são 10 sílabas em todos os versos, e aí você vai ver esse tipo de estrutura aqui o tempo inteiro. Beleza? Vamos então para o nosso último exemplo? Esse aqui é um poema do Gregório de Matos. Lembra do Boca do Inferno? Então, é ele aqui atacando de novo. E, por sinal, naquela aula eu usei um exemplo desse texto aqui. Gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, isso aqui é uma estrutura de soneto. Se vocês contarem, eu tenho 14 versos, sendo que eu tenho a primeira estrofe com 4, a segunda estrofe com 4, a terceira com 3, a última também com 3 versos. 4 com 4, 8, com 3, 11, com 3, 14. Esse poema é bastante interessante porque esse soneto ele é muito rigoroso, digamos assim. Ele, além de ter essa estrutura muito formal do soneto, ele tem exatamente 10 sílabas em todos os versos do poema. E ele vai rimar o tempo inteiro, como vocês podem ver. E o padrão de rima ele vai mudando também através do poema. Beleza? Vamos falar um pouco de prosa então? Fala galera, vamos continuar então nossa aula aqui sobre os gêneros textuais. A gente vai falar agora sobre a prosa. A prosa é uma estrutura que se caracteriza pela estrutura em parágrafos. Os textos que a gente lê normalmente, texto de jornal, de revista, inclusive textos que vocês vão usar para escrever na prova. Não gostaria que vocês escrevessem em forma de poema na prova de vocês. Acho que não ia ser muito aceito, não. A prosa vai ter a predominância do gênero narrativo. Gente, o que é o gênero narrativo? O gênero narrativo é aquele que narra um acontecimento, que conta, portanto, uma história. Tem muito professor por aí que gosta de contar história e tal. Daqui a pouco eu vou receber algumas reclamações de algumas carapuças servindo. Mas, de qualquer forma, esses professores que fazem isso, geralmente colocam personagens, tempo e espaço. Os professores que eu conheço que gostam de contar história, geralmente eles são personagens nas próprias histórias. Mas isso não é necessário, a gente vai ver aqui alguns tipos de narradores diferentes. Gente, quando a gente conta uma história, você coloca quem são os personagens da sua história, em que tempo eles estão vivendo. Você pode contar uma história que se passou na década de 20 ou uma história atual. E no espaço, ou seja, é onde? No Rio de Janeiro, é em São Paulo, é em Nova York, pode mudar, pode não mudar. Beleza? Bom, gente, como eu falei, o narrador, né, aquele cara que conta a sua história, mais ou menos parecido com o eu lírico, lembra que a gente falou na estrutura do poema? Bom, o narrador ele pode ser de 3 tipos. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. A gente vai falar do onisciente daqui a pouco. Vamos pegar primeiro o personagem. Gente, o narrador, personagem é aquele que conta uma história que aconteceu com ele próprio. Ou seja, ele é um personagem na própria história. Você vai ter a recorrência da estrutura em primeira pessoa do singular. Ou seja, eu fui à loja tal, comprei um band-aid e por aí vai. Beleza? O narrador observador é aquele que está do lado de fora observando as ações das pessoas. Ele não é um personagem da história, porém ele só consegue observar aquilo que as pessoas estão fazendo. Beleza? Só que ele só consegue observar as ações dessas pessoas. Aí você necessariamente vai ter uma recorrência da estrutura em terceira pessoa. O fulano de tal, o professor tal, a pessoa tal, o aluno tal tirou 10 na prova de literatura da UERJ. Beleza? O narrador onisciente ele parte desse narrador observador aqui.
Ele é praticamente Deus, né? Ele consegue ver todas as pessoas em tempos diferentes, espaços diferentes e consegue inclusive narrar o fluxo de consciência dessas pessoas, fazendo o que a gente chama do uso do discurso indireto livre, que a predominância desse cara aqui vai ser em terceira pessoa. Ele não é um personagem da história, ele está vendo aquilo que está se passando. Só que de vez em quando, por ele conhecer tão bem os personagens e por ele conhecer até mesmo a consciência das pessoas, ele se permite falar em primeira pessoa, beleza? Mas a grande sacada aqui é você entender que ele consegue perceber até mesmo como a cabeça das pessoas funciona, o que a pessoa pensou, o que a pessoa sentiu. Se você é um observador, você não consegue saber o que a pessoa sentiu, o que ela pensou. Você só consegue falar o que ela falou, o que ela fez. Beleza? A grande sacada aqui do narrador onisciente é que ele consegue entender como funciona a cabeça das pessoas em tempos e espaços diferentes. Além disso, ele de vez em quando se permite fazer o uso do discurso indireto livre. Uma boa dica para vocês é um livro, apesar de não ser um livro de literatura, é um livro de filosofia, o Assim Falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. O narrador desse livro, que é todo escrito em prosa, ele é um bom exemplo de narrador onisciente. Beleza? E aqui por último, eu trouxe aqui os 3 tipos principais de textos em prosa na literatura, tá gente? Como eu falei, notícia de jornal é um texto em prosa, é um tipo de texto que a gente tem que levar em consideração, mas na literatura a gente vai falar de 3. O conto, a novela e o romance. Gente, romance significa história de amor? Não. A diferença entre os 3 aqui vai ser o tamanho mesmo. O conto vai ser uma história menor, a novela uma história um pouco maior e o romance uma história bem maior. Geralmente aqueles livros maiores, né, que a gente tem preguiça de ler. Claro, conforme a história vai aumentando, é normal que você tenha mais personagens, que você aprofunde cada vez mais a sua história. Mas a grande diferença entre os 3 aqui vai ser o tamanho dos textos mesmo. Alguns exemplos aqui que a gente pode dar. De conto, é um bom exemplo que eu diria para vocês, A Dama do Lotação, do Nelson Rodrigues. É um conto bem que fala sobre uma mulher que pega o mesmo meio de transporte todos os dias. Um exemplo de novela seria O Alienista, do Machado de Assis. Alguns vão dizer que é um conto. Gente, é importante, isso não são categorias estanque. A partir de tantas páginas é uma novela. Se foi escrito com Arial 14 Não. É complicado você delimitar aqui o que é o que. Mas de uma maneira geral a gente consegue dizer sim que O Alienista se trata de uma novela. Ele tem mais personagens e ele é bem grande comparado a outros contos do mesmo autor, que é o Machado de Assis. Romance. Bom, tem o Dom Casmurro, do Machado de Assis e por aí vai, que são livros maiores, com mais personagens e histórias mais aprofundadas. Vamos trabalhar alguns exemplos então. Gente, vamos trabalhar aqui então alguns exemplos dos tipos de narrador. A gente falou em 3. Personagem, observador e onisciente. Vamos começar com um personagem. Eu trouxe aqui um trecho do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Ele diz assim: tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira, eu nada achei extraordinário, a cor e a doçura eram minhas conhecidas. Gente, tinha me lembrado, eu não sabia e por aí vai. Ele aqui, o narrador, no caso é o personagem Bentinho, né, que ficou famoso por essa história, né, do Dom Casmurro. Ele aqui é um personagem da história e é ele que narra. Qual é a consequência disso? Você está tendo a visão de uma história a partir de um personagem. Esse tipo de narração ela é um pouco mais subjetiva no sentido de que você está tendo o ponto de vista de um personagem. Será que a Capitu realmente deixou-se fitar? A gente não tem como perguntar para a Capitu, né? Você só fica com o ponto de vista de um personagem, do Bentinho. Então você se distancia um pouco de uma realidade mais objetiva e trabalha com o subjetivismo. Aliás, esse livro aqui é muito bom e a gente vai voltar a falar nele quando a gente for falar do realismo. Então, gente, vamos partir aqui então para o próximo exemplo do narrador observador, tirado da novela O Alienista, também do Machado de Assis. Será que eu gosto de Machado de Assis? Ele fala: e tinha razão,
De todas as vilas e arraias, vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais 37. Bom, aqui a gente vê claramente que a gente não sabe quem é o narrador. O narrador está só observando a história e ele só consegue dizer o que está acontecendo. Então ele vai narrando os eventos. Ele está vendo que de várias vilas está chegando gente, né, loucos que vão para a Casa Verde. A Casa Verde é um hospício, né, que o personagem principal dessa novela montou. E aí ele vai narrando como os eventos estão acontecendo. Vejam que ele não é um personagem da história, ele está só contando os eventos. Ou seja, você tem um narrador um pouco mais objetivo, né? Porque ele observa as ações de todos os personagens igualmente, diferente do primeiro, como a gente estava falando. O Bentinho ele só conseguia ver em Dom Casmurro aquilo que ele onde ele estava presente, né? Então, assim, no caso do narrador personagem, você tem uma narração mais subjetiva. Vamos passar para o próximo exemplo de um narrador onisciente interessante, que é da mesma novela, O Alienista. Não é, professor, mas mudou o narrador? Sim, gente. Os escritores geniais, eles fazem coisas com a gente que fazem com que as categorizações que a gente usa mudem. Vamos tentar aqui perceber por que se trata de um narrador onisciente, embora a gente possa debater isso e vocês possam argumentar que não se trata de um narrador onisciente. Mas vamos ver aqui os nossos motivos. Respondiam-lhe, ora uma coisa, ora outra. Afinal, disseram-lhe a verdade inteira. A digna matrona não pôde conter a indignação e a vergonha. Nas explosões da cólera, escaparam-lhe expressões soltas e vagas como estas. Tratante, velhaco, ingrato. Gente, essa personagem, durante o Alienista, ela é uma pessoa calma, contida, ela é vista como uma pessoa muito calma e muito contida. Aqui o narrador onisciente, lembra, ele é praticamente Deus, ele consegue dizer a verdade de cada personagem. No momento em que ela se explode de ira, como ela explode dessa forma aqui, e a partir daí você vê uma mudança muito grande em como o narrador vai usar e como ele vai falar dos seus personagens. Os personagens vão mudando muito as suas caras. O que nos parece que o primeiro narrador, aquele narrador que só observava as pessoas, ele estava, de repente, escondendo alguns fatos sobre algumas pessoas. E quando o narrador muda, a história começa a mudar. Esse cara aqui, ele conseguiu captar melhor o que era a verdade do pensamento e aquilo que era a verdade das expressões que essa personagem usou. Beleza? Fala aí, galera. Vamos terminar então a aula de hoje falando sobre o drama, né? O texto dramático ou o texto de teatro. Bom, o drama ele é baseado numa estrutura de diálogos, né? Você não tem narrador, você não tem eu lírico, né? Se você já teve a oportunidade de assistir uma peça de teatro, você sabe que não tem ninguém narrando a peça para você. Os personagens começam as suas ações e você vai entendendo a peça e construindo o significado em cima daquilo a partir somente da fala dos personagens. Ninguém está falando, esse cara aqui é bom, esse cara aqui é mau. Eles vão construindo a história por eles mesmos. Ou seja, acaba sendo uma estrutura altamente subjetiva. Porque você, como observador, né, como espectador, você acaba construindo aquela peça e fazendo sentido em cima das ações dos personagens da forma como você acha que é melhor para você. Bom, como eu falei, a marca do drama são os diálogos, ou seja, é a predominância do gênero dramático. O gênero dramático ele é baseado num texto que é feito para ser dialogado. O autor ele escreve para que duas personagens comecem a ler aquilo ali e interpretar aquele texto. Beleza? Ou seja, a história vai se desenvolvendo através das interações entre duas ou mais pessoas. Tá? E aí, claro, acabam acontecendo marcas nesses textos. Né? Você vai ver travessões antes das falas dos personagens para marcar que um personagem está falando agora e não o outro. Você vai ter o nome do personagem, quer dizer, o autor ele vai colocar assim, agora é o Zé Bonner que vai falar, 2 pontos. E aí vem a fala do Zé Bonner. Depois vem a fala do Wesley, vem lá, travessão, Wesley Marinho, 2 pontos. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que você saiba,
né? Quais são as marcas que vão te levar a identificar o gênero dramático e, portanto, um gênero textual como drama, beleza? Algumas marcas comuns também são a fala solapada. Solapada significa ao mesmo tempo. Às vezes um personagem pode querer interromper o outro. O autor da peça tem que deixar isso claro para o diretor, quando for montar a peça, colocar isso em prática, né? Um personagem interromper o outro e eles falam ao mesmo tempo. Para falar mais alto, para falar mais baixo, uma expressão mais preocupada, uma expressão de alegria, de intriga, enfim, tudo isso vai sendo escrito no gênero dramático. Eu vou trabalhar com vocês agora um exemplo do texto do Nelson Rodrigues. Gente, isso aqui é um trecho do texto Toda Nudez Será Castigada, do Nelson Rodrigues. Ele começa: Herculano chega em casa, tem um certo cansaço feliz. Herculano, entre parênteses, gritando: Geni! Geni! Aparece a criada negra, Nazaré. Veio mais cedo, doutor Herculano? Herculano: Nazaré, cadê dona Geni? Saiu, mas eu avisei. Telefonei do aeroporto dizendo que já podia tirar o jantar. Pois é. Foi aonde? Não disse. Aí Herculano responde entre espantado e divertido: Que piada! Ah, mandou entregar isso ao senhor. Ao mesmo tempo, Nazaré apanha em cima do móvel um embrulho. Herculano responde, falando à criada: Estou com uma fome danada. É um caso sério. Mas o que é? Isso aqui. Herculano recebendo o embrulho. E nem ao menos deixou recado? Nazaré responde: Comigo não deixou. Herculano, intrigado, abre o embrulho. Gente, temos aqui diversas marcas, né, do gênero dramático. O Nelson coloca que o Herculano tem que gritar no início. Ele coloca a marca de quando a criada negra tem que entrar no palco. A gente tem que sempre lembrar que isso aqui foi um texto feito para ser montado em um palco. Aí aparece a criada e ele vai colocando sempre qual vai ser, como que o personagem tem que se portar. Então vejam aqui, ó, Herculano espantado e divertido. Herculano recebendo o embrulho. Isso aqui são tudo formas para falar para os atores as ações que eles têm que tomar enquanto eles agem. Lembrando sempre que esse texto aqui foi feito para ser montado, para virar uma peça de teatro. E aí você consegue ver que esse texto ele não se enquadra, ele não tem narrador, ele não tem o lírico e ele não se enquadra em nenhum dos gêneros que a gente tratou anteriormente.